Eu sou Lázaro, sou irmão de Marta e Maria, e Jesus era nosso amigo. Frequentava nossa casa e nos explicava das coisas de Deus. Eu acabei ficando muito doente. Foi tudo muito de repente. E as minhas irmãs começaram a cuidar de mim. As duas mandaram chamar Jesus, pois elas sabiam que ele poderia ajudar. Aguardamos um dia, ele não veio. Veio o dia seguinte. Eu já estava piorando, respirava com mais dificuldade. Já não comia direito. Porque Jesus não vinha logo. O que houve? Mais um dia e nada. Maria chorava muito. E eu continuava sem entender por que tanta demora. Até quando eu conseguiria aguentar? E de fato, eu não aguentei. Talvez seja engraçado o que vou te dizer, mas eu morri. Marta conta que Jesus chegou depois de 4 dias que eu havia falecido. Ele já sabia de minha morte. Ela foi ao seu encontro e disse: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo que você pedir a Deus, ele te concederá. Jesus disse a ela que eu ressurgiria. Ela achou que fosse apenas um consolo, porque naquele grande dia, nós todos ressurgiremos. Mas então Marta chamou Maria. Maria saiu de nossa casa com algumas pessoas que estavam com ela por causa do luto. E quando viu Jesus, Maria se lançou aos pés dele chorando e repetindo as palavras de Marta. Ah, Senhor, se você estivesse aqui. Maria comoveu a todos e quando mostrou a Jesus o lugar onde eu havia sido colocado, Jesus chorou. A partir daí, o que posso te contar é o que ouvi. Lázaro, venha para fora. E eu fui. Mas haviam faixas em volta do meu corpo e da minha cabeça. Enxergava bem pouco. E nossa, eu estava cheirando muito mal. O que aconteceu? Eu dormi? Pensava. Vi que estava em um sepulcro e que ele estava aberto. Andei para fora devagar. A luz do dia me atrapalhava um pouco e havia muita gente me observando, todos muito surpresos quando me viram. Eu vi Jesus à minha frente. Eu soube que ele havia me ressuscitado. Não só um amigo, mas meu Senhor e poderoso Salvador. Foi assim que eu conheci, pela segunda vez, Jesus. Me conhecem como a mulher samaritana, mas nunca teriam me conhecido se não fosse por um dia especial. Era para ser só mais um dia. Fui buscar água no poço, fui por volta do meio-dia. Ninguém ia nesse horário, eu justamente não queria encontrar ninguém. Ao chegar lá, havia um homem sentado na beira do poço. Parecia muito cansado. Lembro que ele me pediu água, mas ele era judeu e eu samaritana. Até me surpreendi dele pedir para mim, porque os judeus não se davam bem com o meu povo. Ele então me disse, se eu o conhecesse, pediria água para ele. Uma água que quem bebe jamais tem sede. Ir ao poço todo dia era tão desgastante, de várias formas. Pensei que uma água que tirasse a sede seria tudo o que eu precisava. Então pedi. Senhor, por favor, me dê dessa água. Ele pediu que eu chamasse meu marido. Não tenho, respondi. Ele disse, sim, você já teve 5 e este de agora não é o seu marido. Profeta, pensei. Ele sabia da minha vida. Ele só poderia ser um profeta. Aproveitei então para perguntar algumas coisas. Quando ele começou a dizer sobre um novo tempo de adoração, que adoraríamos em verdade o Espírito de Deus. Era muita informação. Eu disse que já sabia, que quando o Messias viesse explicaria tudo. Aí ele disse, eu sou o Messias, eu sou. Na minha frente, ele mesmo.
Meus olhos estavam estatelados. Meus ouvidos nunca ouviram nada tão perfeito. Essas palavras ecoavam, vez após vez. O Messias, o Messias. Seus discípulos chegaram. Não perguntaram nada. Eu larguei tudo ali. Mal conseguia pensar. Voltei para minha cidade. Eu precisava contar para todos. Eu conheci um homem no poço. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Todos o quiseram conhecer. Ele ficou alguns dias conosco, o Salvador do mundo, o Messias. Foi assim que eu conheci Jesus. Eu sou o centurião de Cafarnaum. Houve um dia que meu empregado e grande amigo estava muito doente. Ficou de cama, paralítico. Ele estava sofrendo muito. Não havia nada muito grandioso que pudéssemos fazer para ajudá-lo, além do que já havíamos feito. Porém, um dia eu ouvi sobre um homem que fazia milagres. Uns diziam que era o Messias e outros diziam que era apenas um profeta. Mas todos diziam que ele curava. No mesmo momento, eu tive certeza que ele era o homem certo para curar o meu empregado. Enviei alguns amigos até ele que contaram sobre a enfermidade. E ele disse de prontidão: eu irei e o curarei. Mas eu já havia avisado que não era digno de que ele entrasse na minha casa, tanto que eu nem fui até ele. Bastava uma ordem. Eu mesmo vivo debaixo de autoridade e também sou autoridade. Quando digo para alguém ir, ele vai. E quando eu digo para vir, ele vem. Bastava uma palavra, uma única palavra. Jesus se admirou. Ele disse para as pessoas que não havia visto fé assim em Israel. E de repente meus amigos ainda não haviam chegado. E o meu empregado se levantou, totalmente saudável. Fiquei paralisado. Imaginei que de fato eles haviam encontrado Jesus e ele dado a ordem. E de uma hora para outra, porque ele mandou, nós cremos, a saúde estava restaurada. E foi assim que, mesmo sem vê-lo, eu conheci Jesus. Eu fui conhecida como uma mulher adúltera, porque um dia eu fui pega. Susto, vergonha, humilhação, medo. Foi isso que eu senti. Eles me seguraram, os fariseus, os religiosos, mestres. Eles me levaram até onde Jesus estava. Era de madrugada, mas tinha muita gente com ele no templo. Ele estava sentado ensinando. Me fizeram ficar de pé no meio de todos e disseram: essa mulher, ela foi pega em flagrante, adúltera. E segundo a lei, você sabe. Eles disseram: ela deve ser apedrejada. O que você acha, Jesus? Como assim o que você acha? A lei diz isso. Parecia que eles estavam tentando testar Jesus. As pessoas pegaram as pedras nas mãos. Olhares de ódio para mim. Os olhares me matavam. Eu olhava para eles e eles devolviam um olhar anunciando uma chacina. E todos esperando de Jesus alguma posição. Mas ele, abaixado, escrevia na areia. Que desespero. Quem era esse homem? Eles insistiram tanto que ele se levantou. Nessa hora, eu tive medo da morte. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu pensava. Aí ele disse: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. E nenhuma pedra foi lançada. Ele abaixou e voltou a escrever na areia. Aí eles começaram a ir embora. Alguns demoraram um pouco mais, mas no final também saíam. Não, foi inacreditável. Um a um deixaram as pedras e iam embora até que ficaram só eu e Jesus. Ele se levantou e perguntou: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Falei que não. Aí ele disse: eu também não te condeno. Pode ir, mas não peque mais. Ele agiu como se o meu pecado fosse mais um em meio a tantos, e todos tinham perdão, entende? Ele teve compaixão. Se teve algo que ele escreveu na areia aquele dia, foi uma nova história para mim. Foi assim que eu conheci Jesus.
Eu sou Judas, um dos apóstolos de Jesus, e eu presenciei muitas coisas ao lado dele. Eu vi milagres, vi curas, eu vi a filha de Jairo voltar à vida, eu vi Maria pegando um frasco de perfume e jogando sobre os pés de Jesus. A casa se encheu daquele cheiro e eu pensei: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Dinheiro. Dinheiro. Sempre pensei em dinheiro. Aí Jesus disse: deixa ela em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ele de alguma forma já sabia. Eu me encaminhei até os chefes dos sacerdotes e disse que estava disposto a traí-lo em troca de dinheiro. Logo haveria uma oportunidade. O sinal da prisão seria um beijo no rosto do mestre. Eles ficaram felizes, então a noite da ceia chegou. Cada um de nós sentados, lado a lado, comendo juntos. Jesus começou a lavar nossos pés. Eu não entendi o motivo. Ele não era escravo. Mas teve um momento nesse dia. Ele disse quem iria traí-lo. Meu coração acelerou, ninguém entendeu. Pedro perguntou quem era. Jesus molhou o pão e me deu. Eu comi. Enquanto olhando nos meus olhos, Jesus disse: o que for fazer, faça depressa. Mais tarde um beijo, os soldados, dinheiro, remorso, culpa, sangue inocente, pecado, 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 Cristo crucificado, oferta e sacrifício. Foi assim que eu conheci Jesus. Eu sou filha de Deus. Eu sou as Letícias, Júlias, Amandas, Lucas, Nicolas, Felipes. Eu sou você nessa história, para contar que a morte não foi o fim. 1, 2, 3 dias, e foi o suficiente para perguntarmos: morte, onde está a sua vitória? Chegando ao sepulcro, você sabe, os que foram até lá descobriram um lugar vazio. Vazio? Por que procurar entre os mortos aquele que vive? O Filho do Homem, entregue nas mãos de homens pecadores, foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, para que a promessa da salvação se cumprisse. O meu Redentor vive. O amor venceu a morte. A graça venceu o julgamento. O meu pecado foi levado por ele. A minha vida ganhou sentido. O meu passado foi apagado na cruz. O seu sangue derramado enquanto ele pensava em nós, hoje é a vida que nos faz pensar nele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus o Cristo, o Filho, coroado, glorioso, nosso Rei e Majestade, vivo, vivo, vivo em nós.